Aí. Jesus faz de cor esse versículo, hein? Agora acho que vai. Quando fala determinado versículo, já vem Tem um monte de gravação. 22 de Mateus, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos Depende toda a lei e os profetas. Jesus foi questionado por um doutor da lei, que ele viu que algumas pessoas tentaram Jesus, pegarem alguma falha, e Jesus responde bem, os saduceus, os fariseus. E aí ele começa, o doutor da lei, perguntando: qual é o grande mandamento? E Jesus dá este mandamento, é aquilo que está na lei: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele fala o amor a Deus numa dimensão grandiosa, tá? E ele pede que nós o amemos na alma, a essência, a eterna de Deus no homem. A alma, ela é a essência eterna, como o Espírito também é. Se é essência eterna, ela não morre. Ou ela vai gozar, ou ela vai penar. Alma penada. É os dizeres que as pessoas antigamente diziam, né? Alma penada. Porque, como a alma é eterna, ela sobrepõe a existência física. Isso você vê direitinho no capítulo 5 de 2 Coríntios. Paulo começa assim: se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, temos uma eterna, feita nos céus, não por mãos humanas. Então, nós temos uma essência. A alma é a essência do homem. É ela que representa o homem. A minha ação, a minha reação, ela demonstra o que eu sou na alma. Então, quando Jesus está dizendo, ele está dizendo que a essência, o profundo do coração, emoções, o profundo da alma, a essência do homem e o entendimento, ame ao Senhor e seja exclusivo de Deus. Eu, na realidade, irmãos, estou querendo falar sobre relacionamento entre cristãos. Mas para falar relacionamento entre cristãos, eu preciso entender um pouco do amor de Deus por nós. Se eu não tiver esse entendimento da Bíblia e trazê-lo para uma vida prática, eu não vou conseguir relacionar com ninguém. Qual é a grandeza do amor de Deus? Paulo, em Efésios, ele diz que o amor de Deus excede todo entendimento. Se não me engano, no capítulo 3, versículo 18 e 19. Fala que ele excede todo entendimento. Ele fala para que compreendais a profundidade, a altura e o comprimento e a largura deste amor. Não é isso? Capítulo 3. 18.
poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Desse amor. Conhecer o amor de Cristo que excede Todo entendimento. Pois bem, ele está dizendo que o amor de Deus, ele excede a minha capacidade de pensar, de raciocinar. O que eu devo fazer para aproximar desta realidade que Deus demonstra em Jesus na cruz do Calvário? A grandeza desse amor é que nós, irmãos, somos envolvidos numa agitação tremenda e nós paramos, não temos tempo de parar e pensar o que Jesus fez por nós. É pouco ou é pequeno? É grande ou é pequeno? Se você começar a pensar na grandeza deste amor, Pedro diz o seguinte, lá no 1:18: não foi com coisas materiais que Deus nos comprou ouro e prata, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Então, aí você começa a pensar o seguinte: quem é Jesus para você? Paulo diz em Romanos 8:32 que Deus nos deu o melhor que Ele tinha para nós. Isso é consequência do amor. Tá? Ele não deu o refúgio, Ele deu o melhor. Por quê? Porque Ele nos ama. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Veja, eu tenho que começar a pensar o seguinte: quanto eu valho para o Senhor? Para entender o segundo versículo: amarás ao próximo como a ti mesmo. Se eu não entender o que eu valho para Deus, se eu tiver, como se diz, baixa autoestima, eu estou fugindo do propósito, porque eu tenho um valor inestimável para Deus, a ponto dele mandar o que ele tinha de melhor para me comprar. Então eu tenho que começar a entender o amor de Deus para nós. Paulo diz que Deus nos amou primeiro. Está lá em Romanos 5:8, fala: Deus prova o seu amor para conosco, onde Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, eu fico muitas vezes pensando, é que a gente não... Paulo diz que quando ele pensava neste amor, ele diz, o coração compungia. E eu fico olhando, irmãos, eu falo constantemente isso aqui. Satanás sabe por que nós muitas vezes desvalorizamos a nossa salvação. Porque a gente não reflete na grandeza do que Deus fez por nós. Nós não temos tempo para isso. O que ocupa o seu pensamento? São as redes sociais ou a palavra de Deus? Pensar na grandeza do amor faz você se encher deste amor. E a Bíblia diz que este amor, ele vem a nós pelo Espírito Santo. Romanos 5:5, está lá. Porque Deus derrama do seu amor em nós pelo seu Espírito. Então, porque a dificuldade de relacionamento na igreja, uns com os outros, porque nós não entendemos a grandeza do amor de Deus por nós. Nós somos incapazes de relacionar bem com o Senhor,
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo que está ao nosso lado. Nós estamos vivendo, irmãos, isso é uma síndrome do mundo moderno, egoisticamente. Nós vivemos para nós, a nossa preocupação é sobre nós. Nós não olhamos o semelhante. E aí nós dizemos que somos crentes, filhos de Deus. É difícil, irmãos. E aí você vê dentro da igreja as pessoas se ferindo, manchando, ofendendo outros por falta de compreensão. Se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, eu não vou ter um bom relacionamento com o irmão. Começa por aí. Quando as pessoas vêm, irmãos, você pode conflito, aonde quebrou primeiro? Se eu não tenho um bom relacionamento aqui, eu não vou ter aqui. Como viver a dimensão do amor de Deus na igreja? Como nós podemos ser capazes de viver aquilo que a palavra pede, o amor de Deus entre os irmãos? Como? É possível ou não? Se não fosse possível, não Não estava na Bíblia. Mas como? Hein? O amor é fruto do Espírito. Quando Paulo diz lá em Gálatas 5:22, ele diz: o fruto do Espírito é. Há algumas pessoas, que dizem o seguinte, que o amor, que o fruto do Espírito é amor, e as demais virtudes são componentes do amor. Quando você vai para o capítulo 13 de Coríntios, versículo 7, ele diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então ele está dizendo uma dimensão. Esse tudo suporta, entre aspas, né? É aí que está o problema. Pastor, se as pessoas não conseguem viver um bom relacionamento dentro da sua própria casa, não suporta, né? O amor tudo suporta. E muitas vezes os crentes não estão suportando. Vai suportar o irmão? Se não suporta o marido? Nunca falha. Veja, irmãos, o que estou querendo jogar para vocês? São mandamentos que a gente acha bonito poeticamente, mas a Bíblia não é um livro de poesia, é um livro de vida, um livro de prática. Se eu não trouxer isto para mim, não tiver aplicado no meu coração o desejo de cumprir isso, eu vou viver na superfície. E Deus não quer. Deus nos chamou para restaurar a nossa imagem com a imagem dele. E o que a Bíblia diz? Que Deus é? Foi essa coisa que o Adão perdeu. Lá no capítulo 4, versículo, acho que 16, 8 de 1 João diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, se eu tenho dificuldade
de me relacionar, de amar o próximo, só tem um jeito, irmãos: é submeter e viver na plenitude do Espírito. Não tem jeito. Plenitude do Espírito passa pela oração. Não adianta frequentar a igreja e sair aí. Uma vida de devoção. E as pessoas acham que frequentar, ser crente, irmão, não é tão fácil como a gente pensa. Você tem que matar um leão todo dia. Por isso que Paulo dizia lá 9:27 de 1 Coríntios: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então ele trazia os impulsos contidos através, de um controle. Então a Bíblia está dizendo que o Espírito é fundamental. Vamos ler Romanos 8, 4 e 5. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que pensam, se inclinam para as coisas da carne, porque os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito cogitam nas coisas do Espírito. Eu preciso de amar. E aí, como eu não tenho esta capacidade, eu vou ter que pedir socorro a quem pode nos ajudar, que é o Espírito de Deus. Irmãos, viver o Evangelho precisa de determinação nossa. Para avançar na caminhada, eu preciso buscar, anelar, desejar. Senão, eu não vou atingir o propósito, o alvo, o objetivo que Deus quer. O seu pensar, naturalmente, não é nas coisas de Deus. Mas deveria ser, não deveria? É esta a razão de nós não vivermos a plenitude de Deus, do amor de Deus. Jesus disse lá em Mateus 6:21, se não me engano, ele diz: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É isso mesmo. Não é isso? Ainda estou lembrando. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o que eu preciso? Inclinar para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito de Deus, me envolver com estas coisas que Ele vai me enchendo, me enchendo, me enchendo. Se eu der vazão ao meu pensamento, eu vou passar o dia todo nem lembrar que Deus existe, eu passo. Pastor, é fácil andar no meio de uma multidão com as coisas? Por quê? Andar no meio de uma multidão com a cruz nas costas, cruz esbarra para lá, cruz esbarra para cá, a cruz. Eu falei, isso daí não existe não, né? Toma. Cadê a sua cruz? Então não é fácil. Não é fácil. Agora, o grande problema nosso é desconhecimento
daquilo que Deus deixou para nós como força para a gente conseguir: o Espírito Santo. Seria muita injustiça se Deus nos chamasse e colocasse daqui para frente, se vir. Não andava. Não andava. Eu estou conversando com um amigo, colega do bairro, ele conhece o Evangelho, mas estuda filosofia e questiona. Tem uma relação conflituosa com a vida, né? E ele questiona exatamente isso. Quando olha para o Evangelho, até quer, mas tem uma barreira. Eu estou perguntando, ninguém consegue ser cristão sem ter aquilo que significa para alguns cursos. Você não vai conseguir ter a arte natural. Não dá. Só quem controla isso é o Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos. Você começa a olhar a criação pós-queda. Deus fez o homem como coroa da criação. Ele olha para a criação que ele fez e diz: bom, bom. Não é serenata, não, é a expressão de Deus. Bom, bom, tove, tove. Porque ele admirou num ser que ele implanta a semelhança e a imagem dele. Ele vê no homem ele fala assim: bom, bom. O homem perde, o que é que acontece logo na frente? Há um homicídio. O irmão mata o outro. É que você não sabe o que é pecado. A degeneração do homem que o pecado proporciona. Aí entra essa avalanche no coração do homem. O primeiro irmão não sabia nem o que era matar nem morte, e os caras não se matam o outro. Chega no dilúvio, Deus acaba, e não aguento mais essa raça. Pá! Pega Noé. E hoje você, olhando a evolução do pecado, tá? Degeneração sexual, corrupção, pedofilia, pais que largam o filho, não é um instinto animal? Diabólico. Quando você olha o pai estrupando as próprias filhas, quem que está lá? É o inimigo, é a deturpação. Deus não fez o homem assim. Deus fez o homem bom, com amor, com retidão, mas o pecado degenerou. E nós, sabendo de toda essa dificuldade como crente, e sabemos que o único recurso para recuperar a imagem é voltar para Jesus, nós gostamos de ser crente meia sola. Não tem aplicação, irmãos. Não tem aplicação. Quando fisicamente, se você perde o apetite, o que vai acontecer com você? Vai morrer. Emagrecer. Algum distúrbio, porque você perdeu o apetite. Espiritualmente é a mesma coisa. O que você olha quando você vê a igreja apática com as coisas de Deus, não colocando Deus em primeiro lugar? Tal ou não está sem apetite por Deus? E é isto que escangalha os relacionamentos da igreja, porque nós não temos uma relação com Ele, nós não teremos aqui. Vamos arrumar bloquinhos, e não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para amar uns aos outros. É difícil, irmãos. Por quê? Porque nós não estamos parados para refletir, para ansiar, para cogitar nas coisas de Deus, porque isso enfada, não dá prazer. Mas pega um filme, tem cara que senta na noite do filme no sábado e vai até a meia-noite assistindo um filme atrás do outro, mas é incapaz de pegar a Bíblia e começar a se deleitar nela. Nós somos enfastiados.
E depois queremos as bênçãos de Deus. A bênção de Deus é uma comunhão perfeita com Ele. A comunhão com Deus te leva longe, porque você tem a presença do divino no seu coração. Você desfruta de comunhão. Você não está só. Por isso que você vê, estou sozinho, estou solitário. As pessoas não entendem que em nós mora um ser que nos vivifica, que nos impulsiona, que nos leva. É o Espírito Santo de Deus. E isso tem distorcido a nossa mentalidade. As pessoas estão enfastiadas de Deus. A hora que tem um problema, corre para Deus. Aí não é. Deus é bom. Ainda bem que Deus é Deus. Porque se fosse com um ser humano, agora, fica lá. Deus é Deus, não é humano. Eu falo o seguinte: se Deus desse o poder de 30 minutos, 30 segundos, fala, você está com o poder na mão, ia fazer um estrago. Quem sabe conhece o coração, dá poder para ninguém. Ia fazer um estrago, torcer nariz de muita gente, botar nariz para cima quando viesse chuva. Mas não, as pessoas servem a Deus por livre-arbítrio. Então ninguém pode, nem Deus obriga a pessoa a servi-lo. Então ele tem que caminhar pela vontade dele. Não, nem com força, nem com violência. Mas quando você olha a Bíblia, tem umas passagens na Bíblia que você vê a dor no coração de Deus por causa do homem. Jeremias capítulo 2, Deus fala assim: o que eu te fiz, que você virou as costas para mim? No capítulo 1 de Oséias, ali Deus retrata a grandeza do amor. O que ele fala para Oséias? Vai e casa com a prostituta. Ele vai lá, tira a mulher daquela vida e coloca dentro de casa e a ama profundamente. Em dado momento de vida, Oséias com a mulher, ele tem alguns filhos, ela volta para a prostituição, e lá vai ele, da mesma maneira, cheio de amor, buscar a mulher. Está no capítulo 1, capítulo 13, capítulo 14, lá que Deus fala: com cordas eternas te amei. O povo tinha virado as costas para Deus, e Deus pede para Oséias fazer isso, para mostrar a grandeza do amor dele por nós. Mesmo virado as costas, mesmo andando por aí no mulambo, Deus nos ama e Deus não nos esquece. Aí é entender, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é você diante deste Deus que te resgatou quando você estava na bica do inferno? Romanos 8 e 15, se não me engano, Paulo diz que, leia aí, não me lembro do versículo completo. De escravos, isso aí. Para recair no temor, mas recebestes o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba Pai. Paulo está dizendo que nós não recebemos o espírito de escravidão. Nós recebemos um espírito de adoção, que clama: papai. Então eu sou filho amado de Deus. Não tem porquê eu ir para o canto e gritar: tadinho de mim. Tem muita gente com pena dele, não se vê.
não sabe quem é. Tadinho de mim, as coisas para mim tudo dá errado. Dá errado porque você age errado. Muitas vezes é consequência do que você planta. Você está entendendo? A visão que eu tenho um nome. Eu sou filho de Deus. Eu não preciso catedrático, PhD, eu não preciso disso. O maior título que nós temos, filho de Deus, que eu posso chamar o Deus, papai, eu estou aqui. Eu conheci e presenciei vários estudos de um baluarte da Assembleia de Deus no tempo antigo, João de Oliveira. Quando ele morreu, João Colenda chegou perto do caixão e só chegou assim: Deus, aqui é o João Colenda. Nós precisamos desse homem. A família dele precisa também. Ressuscita esse homem. O que Deus fez? Ressuscitou. "26 horas ele passou morto. Era professor do Instituto Pindamonhangaba, escatologista, dava muita aula sobre isso. Mas ele chegou com ousadia: Deus, aqui, quem está falando aqui é o João Colenda. Nós precisamos desse homem. E a família dele precisa também. Ressuscita. E Deus ressuscitou. Vocês encontram o testemunho dele no YouTube. Tá? Você vai lá, João de Oliveira, testemunho, vocês encontram lá. Ele contando o testemunho do tempo que ele passou no céu, que ele viu lá. É bom que vocês aprendam. Ele tinha até um livreto. Tá? Porque Deus não precisa que alguém fale: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não precisa. Outro, porque eles são do coração. Então, eu me reconhecer quem eu sou. Pedro diz que eu tenho uma herança guardada, reservada no céu, que ninguém toca. Aqui pode me tirar tudo, mas lá não. Lá eu tenho um guardião que está guardando a minha herança. Então isso tranquiliza. Eu posso não ter nada aqui, mas eu tenho lá, porque quando Ele me resgatou, Ele me preparou um lugar. Não sei como será, mas está reservado. Paulo diz: é um lugar incontaminado. Está no primeiro capítulo da primeira epístola. Então, eu sei o que eu valho. Jesus morreu por mim. Jesus derramou o sangue dele por mim. Então eu tenho valor. Pedro disse que não foi com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então eu tenho um valor inestimável diante de Deus. Quando eu me vejo assim, eu vou ver o irmão a mesma coisa. Isso aqui é um filho de Deus. Quando eu tenho uma imagem distorcida minha, eu distorço no próximo. Também não presta. Você está entendendo? Se eu falo que eu não sou, o outro também não será. Agora, se eu sei o que eu sou diante de Deus, eu valorizo o outro, porque Deus olha para ele como olha para mim. Deus ama a ele como ama a mim. E eu preciso ter esse entendimento para ter uma relação boa com o irmão. Se doar, por favor. Irmãos, o amor, ele precisa de algumas atitudes. Aí a gente vai começar a falar de alguma coisa que pega. Uma das coisas que nós precisamos é de investimento. Investir na vida de pessoas. Só faz isso quem ama. Se não amar, você não investe. Querer o bem, querer o prosperar, querer o aperfeiçoar do irmão, você tem que investir.
E aí tem tudo com coroa. Por isso que muita gente vai chegar a sapecado lá, porque não gosta de investir. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 9, a parte final que Paulo começa a dizer à igreja de Coríntios. Olha a preocupação de Paulo, bem no finalzinho. Eu gosto de uns detalhezinhos bem pequenos, tá? Ele diz sobre, capítulo 13 é o último capítulo do 2 Coríntios, versículo 9 diz: pedimos o vosso aperfeiçoamento. Isso é investimento que nós temos que ter nas vidas da pessoa. Olha o versículo 11, tá? Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Aqui na atualizada diz: aperfeiçoai-vos. É uma atitude pessoal. Desenvolva o aperfeiçoamento. Invista em pessoas para aperfeiçoar. A grande virtude da mutualidade que está na Bíblia. A Bíblia fala de mais de 35 vezes uns aos outros. Essa é uma atividade que nós deveríamos desenvolver. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros. É uma série de versículos que uma vez aqui nós já passamos e já deixamos aqui uma série de referências com vocês. Lembram? Todo mundo esquece. Sobre mutualidade. Eu lembro que o Pedro falou sobre isso. Eu lembro que falou sobre isso. Então, mutualidade. Isto é ajuda ao irmão para que ele possa se aperfeiçoar. Capítulo 3, 10 de 1 Tessalonicenses. Paulo, quando ele escreve, ele fala sobre: eu quero ir ter convosco, porque se encontrar alguma deficiência da vossa fé, eu vou ajudar. Reparar as deficiências da vossa fé. Isso é investimento. 1 Tessalonicenses 4. 3 e 10. Noite e dia rogamos sem esperança poder rever-nos, a fim de completarmos o que ainda falta a vossa fé. Então, isso é investimento. A fim de completar. Tá? Aqui ele fala reparar a deficiência da vossa fé. Qual investimento você está fazendo na vida do irmão? Sabe o que comumente se faz? Se o irmão não pensa igual eu, fica para lá. Então vou dar um outro exemplo. Se você quiser crescer em amor com os irmãos, isso é difícil. Invista nas pessoas difíceis. Hein? Investir nas pessoas difíceis, pessoas problemáticas. O que nós fazemos? Não pensa como eu, Corremos dela. Jesus investiu em 12 pessoas que mudaram o mundo. Pedro não era mole, não. Pedro era difícil. João também. João era filho do trovão. Tá? Queria matar todo mundo. Deixa que eu oro que eu meto fogo nessa cidade. Hein? Mas invista em pessoas difíceis.
Porque o trabalhar de Deus, Ele vai trabalhar lá, na pessoa difícil, e vai trabalhar aqui, que você vai ter compaixão maior. Irmãos, o trabalhar de Deus é como espada de dois gumes, é lá e cá. Então invista em pessoas com problemas, tá? Invista em pessoas problemáticas, difíceis. Tem pessoa que não se dá, e você começa a trabalhar, mostrar o amor de Deus, você ganha. Porque quando você mostra e convive com o amor de Deus, você muda a pessoa difícil. Então você tem que aprender a investir. Segunda Coríntios 12 e 15. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está falando com uma igreja que falava: esse cara não é, esse cara tem parecer mundano. E ele falou assim: ó, eu me dou, me gastaria em favor de vocês, mesmo amando vocês, e vocês não me amando. Então invista, irmãos. Porque quando nós temos o amor de Deus, nós somos capazes de amar. Você escuta por aí tantas pessoas duras, sem compaixão, e muitas vezes no meio da família, porque não sabe o amor de Deus entre irmãos. Você está entendendo? É que a pessoa não se abre ao Espírito de Deus trabalhar no coração. Então invista. Outra coisa, invista no potencial das pessoas. Muitas vezes nós não investimos no potencial das pessoas porque ficamos com receio de perder o posto. Quando você olha Paulo investiu em Timóteo, como Barnabé investiu em Paulo. Nós precisamos desenvolver, investir no potencial das pessoas. Amanhã você passa e a pessoa que você investiu fica. Pega um debaixo do braço, mentore, como Elias fez com Eliseu. Elias trouxe Eliseu para junto. E Eliseu foi um grande profeta, fez tudo ao dobro de Elias. Por quê? Porque alguém investiu nele. O discipulado faz parte disso. Mas quem é que quer perder uma hora do seu glorioso lazer para investir na vida do outro? Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E eu tenho que me preocupar com o semelhante. E se ele tem potencial, invista, ensine, treine, para que amanhã veja, irmãos, ninguém que passa pela vida, principalmente da igreja, ele tem que ter aprendido com alguém, ele tem que ter aprendido nos livros, e ele tem que ter aprendido por revelação do Espírito de Deus. Você sabe quanto tempo eu passei em estudo bíblico? Muitos anos. Quanto tempo estudei teologia? Muito tempo. Então você tem que investir. Você tem que se capacitar para investir outro. O que foi que você... Eu ia falar, mas é para te exaltar então. Não, eu pensei assim, quanto tempo você fica? Eu sei,
quanto tempo você fica para estudar, para falar que quinta-feira não é? Não, mas todo é investimento. E pessoalmente, o maior investimento é aquele que anda. Tá? Porque você se assemelha à pessoa, você caminhando com ela, você sabe o que ela pensa. Aqui em cima eu posso falar, ensinar 1 hora, mas vocês não têm ideia do que eu sou. Mas quando vocês caminham comigo, vocês sabem. Quando vocês caminham comigo, vão num negócio e eu estou comprando, vocês estão olhando. Isso é o discipulado. E as pessoas dizem, não, o pastor Érico não faz isso. Por quê? Porque eles caminham. Porque você investe. Porque você anda com as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Nós precisamos investir, irmãos. Se você pegar uma pessoa no início do ano que está chegando aí, e investir nela, quando no final do ano, ela vai te copiar. Se você imita o Jesus, ela vai te imitar também. Mas nós queremos tudo egoisticamente, espaço. Nós não investimos no potencial das pessoas. Outra coisa, investir nos relacionamentos rompidos. Pessoas têm relacionamento rompido e fogem. A Bíblia diz, Mateus 18:15, se teu irmão pecar contra ti, vá a ele. Nós damos as costas, não restauramos a vida, não restauramos o ferido. Ficamos feridos aqui e o cara ferido lá. Isso não é cristianismo. Não é. Jesus disse, vá a ele, se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão. Essa é a ordem de Deus. Outra coisa, invista naqueles que te ofendem, que fala de você pelas costas. Estende a mão. Capítulo 12 de Romanos diz isso, versículo 17 a 21. Ele diz que você não pode virar as costas e nem se vingar. Você tem que amar. O que é que nós fazemos? Ele morreu para mim. Hein? Você está entendendo? Mas está na Bíblia. Aí nós queremos ir para o céu, morar todo mundo junto, um de cara virada com o outro aqui. Como vai? Sem contar que mesmo que não seja lá, aqui você já vai viver uma vida sem paz. Como que você vai orar se o seu coração está mal com o irmão? Isto vivencia uma igreja que anda em amor. A base de todo relacionamento cristão é o amor, que é o fruto do Espírito. Irmãos, a capacidade de amar é dada pelo Espírito. Crente que ora pouco, tem pouca capacidade de amar. Nós estamos vivendo uma situação difícil hoje na igreja, porque nós oramos pouco, devíamos orar mais. Falamos muito e vivemos pouco. O Evangelho é mais prático do que... Irmãos, para representar Jesus, Jesus disse em João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele está dizendo, lá fora, vai conhecer a igreja através do amor mútuo. Não é da briga, irmãos. Não é da peleja, não é da contenda, não é da dissensão, é do amor. Pessoas que têm ojeriza contra outras pessoas na igreja, e fala assim, e chega até a tomar ceia.
Nós precisamos amar como Cristo nos amou. Leia, terminando, 1 João, capítulo 4, versículo 19, e o outro leia versículo 11. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 19, né? E o 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Nós amamos porque compreendemos o amor de Deus primeiro a nós. Isso que João está falando. E a outra ele fala, se Deus nos amou assim, devemos amar os outros, né? É que a gente não para pensar na Bíblia. O fato é esse. Porque se a gente parar, nós mudamos o curso da nossa vida. A exigência da palavra. Se Deus nos amou, é um dever você amar o irmão. Mesmo que ele seja problemático. Não importa. A capacidade nossa vem de Deus, é dada pelo Espírito. Pessoas que não falam com parentes e falam, eu sou crente, está longe. O que a Bíblia diz? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não adianta você falar que conhece a Deus e você não fala com pessoas. Vai e reata. Isso rápido, irmãos. Não é agora, não, é rápido. O amor de Deus exige de nós um exercício. Ame as pessoas difíceis, as pessoas ofensoras. Ame as pessoas fracas. Ame, porque esse é o mandamento do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor.